Se segura na cadeira que hoje o podcast vai pegar, no mínimo, 200 km por hora. Com esses convidados que eu trouxe aqui hoje, vocês não têm noção do que vai acontecer. Mas fica tranquilo, porque se pegar 200 por hora e acontecer qualquer problema, nós temos uma seguradora que vai te ajudar. Eles são empreendedores, empresários, donos de uma corretora chamada Acerta Corretora de Seguros, e o diferencial deles, que eu fiquei encantado, é um atendimento que não separa o CNPJ do CPF. É um mix de produtos que te ajuda em casa, no seu trabalho, em qualquer lugar, eles nunca vão te abandonar. Com vocês, Arruda e Larissa, sejam muito bem-vindos! Que beleza, gente! Que bom! Arruda chegou aos 45 do segundo tempo, estava ocupado, mas conseguiu arranjar um tempo e veio. Não veio, Arruda? Com certeza. Vamos bater papo hoje? Vamos, estamos aqui prontos para isso. Legal. Olha, o que eu achei mais interessante na história de vocês, porque a gente começa sempre perguntando um pouquinho de como começou, aquela história que todo empreendedor passa, aquela história de luta. Todos nós passamos. Como é que começou? Eu vou perguntar primeiro pro Arruda, Larissa. Posso chamar de Lari? Pode. Lari, vou perguntar primeiro pro Arruda por quê? Porque o Arruda que iniciou 27 anos, gente, de experiência na área de corretagem, como é que chama? Corretagem de seguros, legal. Olha aí, tô craque. Arruda, como é que começou essa história? Me conta. Pois é, Marcos, vamos lá. Antes de tudo, eu era servidor público. Legal. Funcionário da Caixa Econômica. E lá em 1996, eu sempre tive o sonho de ter meu negócio. Eu trabalhando na Caixa Econômica, eu era inquieto. Eu sempre tinha esse desejo de ter um negócio. E as coisas não estavam caminhando muito bem na Caixa. Mas muito bem porque é chefe, alguma coisa? É porque eu não me sentia satisfeito com o meu salário. Tá, perfeito, financeiro. Porque eu tinha sido gerente, tinha perdido função de gerente por algumas coisas que aconteceram. Políticas, e acontece. E o que eu fiz? O primeiro PADV, que é um plano... Demissão voluntária. Eu entrei nesse plano. Recebi lá uma mixaria e resolvi montar meu negócio. A gente inicialmente começou o negócio lá na Paraíba, mas na época, por falta de experiência, não foi muito bem. Ok. Aí viemos para Brasília. E aqui onde foi tudo que começou nesse ramo. E ele é bem apaixonante. Porque quando a gente entra, dificilmente a gente consegue sair. Muito legal. Comecei lá como funcionário de uma corretora. Ok. Né? Trabalhei um ano, mas o salário não era aquilo que eu gostaria. E o bichinho também do empreendedorismo falando, né? Quero empreender, quero ter o meu negócio. E aí eu comecei a trabalhar sozinho. Naquela época, Marcos, tudo era analógico. Era tudo, o contrato era impresso. Tudo, era carbono. Ainda, você lembra do carbono? Sim, claro que botava embaixo e assim. Então era dessa forma. Aí é aquele trabalho de formiguinha. Ok. Devagarinho, os anos foram passando e eu fui construindo uma carteira aos poucos. Sólida. Né? Aos poucos. Começando com 20 clientes e as coisas foram acontecendo. Mas trabalhando para outra pessoa ainda? Muito bem. Bom, uma pergunta boa. Eu trabalhava para outras corretoras, eu trabalhava como produtor. Eu fiquei um ano como funcionário de uma corretora, mas não satisfeito com o nível salarial. Aí eu fui trabalhar como autônomo. Legal. Isso foi em 1997. Em 2000 eu já fiz o curso de corretor de seguros. Ok. Mas aí, mesmo com o curso, eu não tinha ainda capacidade financeira de montar minha corretora. Entendi. Continuei trabalhando em corretoras dos outros, né? O produtor. Sim. É uma espécie de vendedor? Como é que você faz? Como é que a gente faz? A gente trabalha o cliente é nosso, mas a gente usa o código de uma outra corretora. Entendi. Porque você não é o corretor habilitado. Ok. Isso foram em torno de 1997 a 2014. Dessa forma? Dessa forma. Caramba! Dessa forma, trabalhando em muito outras tempo. corretoras. Aí foi quando Larissa
veio trabalhar comigo. 2014 não, porque a empresa a gente abriu em 2011. Desculpa. É porque foram 14 anos, eu fiz confusão. Galera, vocês vão entender o porquê que a Larissa corrigiu ele. Que aqui... porque foi em 2011, foram 14 anos que eu trabalhei dessa forma. Sim. Aí foi em 2011 que Larissa veio trabalhar comigo. Aí eu gostaria que ela mesmo contasse. Em 2010. E ele esqueceu de contar que quando a gente chegou aqui em Brasília, nós iniciamos como feirantes na Feira dos Importados. Só depois... A antiga Feira do Paraguai. A antiga Feira do Paraguai. Isso, E aí só depois que ele veio ter esse contato com o seguro, né? Okay. O irmão dele ensinou tudo. E aí em 2010, eu depois já de começar a trabalhar mesmo em empresas, eu trabalhei na Cassi até 2010. Em 2010 eu saí e fui trabalhar com ele. E ele trabalhava numa mesinha de computador do quarto dele. E para eu ficar junto com os meus filhos, eu fui trabalhar com ele para poder trabalhar em casa, né? Olhar os meninos, cuidar dos meninos e trabalhar com ele. Aí em 2011 que a gente decidiu abrir a corretora de fato. Então eu vi que tinha muita coisa desorganizada, ele não recebia os comissionamentos, tinha muita coisa ficando, e comecei a organizar as coisas, e aí abrimos a corretora juntos. E quando meu irmão casou, que liberou um quarto da casa, a gente montou o escritório no quarto. Contratamos uma estagiária. Mas só conta o que você me contou sobre o dia que você foi lá no AP e falou, pai... E aí eu falei, nossa, o faturamento foi bom esse mês, né? E eu lembro que gerava assim em torno de uns 20 mil. Aí ele, deu isso tudo? Mas aonde que foi parar esse dinheiro? Eu falei, você não tá recebendo então. E aí a gente começou a verificar que todo mês ficava comissão na corretora que não era repassada. Eu me lembro, Marcos, que nesse período aí, um dos donos de corretora que eu trabalhava, eu tinha as comissões para receber, e sabe onde ele foi? Pescar na Patagônia. E não pagou as comissões. Com teu dinheiro. Nesse mesmo período, Marcos, teve corretor que me pagou comissões em cheque, o cheque não tinha fundo. Assim, foram várias coisas que aconteceram nesse período. Aí ela continua. Aí a gente contratou uma estagiária e as coisas foram crescendo, foi dando certo. E depois o quarto ficou pequeno e aí fomos para uma sala comercial e começamos a contratar funcionários e a Acerta vem crescendo. E numa contramão dos outros corretores, porque geralmente a maioria das corretoras são segmentadas. Cada corretora trabalha com um produto específico. Por exemplo, é uma corretora só de plano de saúde, é uma corretora que vende só consórcio. Então, assim, a gente começou, era só de automóvel, era só seguro de automóvel, mas nós começamos a comercializar outros produtos. E as seguradoras começaram a encher os olhos, porque para eles o mix de carteira é muito importante, justamente para que eles batam as metas, para que eles comercializem mais produtos com os mesmos clientes. Então eles começaram a abordar muito a corretora, incentivando a fazer esse mix de vender um seguro patrimonial, um seguro residencial, um seguro de empresa. E aí a gente começou a se especializar, a fazer os treinamentos, e hoje a gente vende mais de 20 produtos. E a nossa principal parceira hoje é a Porto. Comercializamos financiamento, consórcio, seguro de vida, plano de saúde. Então, assim, a gente consegue atender o nosso cliente, proteger ele de todas as formas. De forma completa, 360. Tanto proteger ele como todo o seu patrimônio e ajudar ele a realizar sonhos. Então, eu falo hoje para os nossos clientes, a gente protege vidas, patrimônios e ainda realiza os clientes, ajuda os clientes a realizar os sonhos. Uau. Então, assim, é um propósito. Na época, eu ficava assim, acho que esse negócio não é para mim. Porque quando a gente ia para os eventos, assim, os corretores, a maioria eram homens. É um ambiente muito masculino até hoje. Eram a maioria homens e homens mais velhos. E eu falava, gente, o que eu tô fazendo aqui? Eu me sentia um peixe fora d'água, porque eu comecei com 20 e poucos anos, né? E aí eu ficava, eu acho que eu não vou continuar nesse negócio. Eu falava pra ele, eu vou fazer outra coisa. Até que chegou um gerente comercial de uma seguradora com uma premiação pra gente. Olha, vocês ganharam uma premiação que é a maior da seguradora. Virou a chave. Quer falar? Manda. Só pra você ter uma ideia, mano, a nossa dedicação a que a gente faz, que a gente
fazendo os seguros, né? Produzindo os seguros na seguradora. E a gente chegou um dia, o nosso gerente comercial chegou para nós dizendo que a gente tinha ganhado uma viagem. Porque para você ganhar uma viagem, você precisa atender vários requisitos de uma campanha. Okay. São vários requisitos. Você tem que vender tantos itens de vida, tantos itens de automóvel, tantos itens de empresarial. Então, aí chegou um dia o gerente para nós e ligou, Arruda e Larissa, vocês ganharam uma viagem para Trancoso. Uau! Com tudo pago. E era, na época, a maior premiação dessa seguradora era essa viagem. Então, era o desejo dos corretores. A gente nem sabia que a gente estava concorrendo. E nem sabia que isso tudo era tão grande. Muito menos que a gente tinha ganhado. Caramba! E aí, na minha cabeça, eu vou falar sincero com você, eu tinha muito preconceito em relação a corretor de seguros. Eu pensava assim, e eu falava isso, eu falava, gente, corretor de seguros, eu acho que é quem deu ruim na vida. Porque eu pensava assim, meu pai deu ruim e vira corretor. Eu pensava, eu acho que é gente que deu ruim na vida e vira corretor. Mas nessa viagem, eu tive contato com gente do Brasil inteiro, os melhores do Brasil. E eu comecei a conversar com os corretores, eu falei, gente, esse mundo é muito maior do que eu imagino. Tem gente aqui milionário que faz o negócio é a gente saber fazer direito. Total. E aí começamos a estudar, né? Começamos a nos especializar em outros, né? Em outros ramos, né? O bom, Marcos, é que nesse evento foi onde ela incorporou o negócio. Porque virou a chave. Porque até então eu sentia que ela não era feliz. Eu acreditava muito nela, porque estava no potencial dela. Eu queria muito que ela cuidasse da carteira de saúde, né? Mas eu sentia que alguma coisa travava, né? E esse evento foi um divisor de águas. O prêmio. O prêmio, porque ela chegou. Porque eu interagi com outros corretores, diferente dos que eu tinha contato aqui, que eram um pessoal mais velho, um pessoal meio quadrado. E aí, quando eu fui conhecer esse universo de outras formas, eu falei, gente, é um mundo que eu não conhecia. E foi admirada também. Nossa, aí eu falei, eu vou começar. E comecei a participar dos congressos. E comecei a ser chamada para alguns programas. Teve também dessa seguradora, me chamou para participar do corretor Nova Geração. Era justamente corretores jovens, filhos de corretores que estavam tocando os negócios. Esse programa também me abriu a mente, porque eu fiquei imersa uma semana na seguradora lá em São Paulo, aprendendo sobre inovação, sobre várias coisas que eu não tinha acesso aqui. E aí eu falei, nossa, como abriu minha mente? A gente pode crescer muito no nosso negócio e agora com um propósito. Eu tinha uma visão completamente diferente. Eu falei, nossa, a gente tem um propósito de proteger vidas. Que legal. Como é lindo o que a gente faz, como é bonito e tá cuidando das pessoas. Eu, na época, cuidava do sinistro, né? E era o sinistro, quando acontece alguma coisa e que o cliente precisa acionar o seguro. E é o momento que ele tá mais fragilizado, que é o momento que ele precisa, e eu atendi o sinistro. Então, ver assim, que eu estava ajudando o cliente ficando muito satisfeito pelo atendimento, e que eu estava resolvendo uma dor dele, me dava assim uma satisfação, sabe? E quando os clientes, né, chegavam para ele e elogiavam meu atendimento, eu falei, caramba, eu fiz a diferença na vida do cliente. Isso foi um dos pontos, Marco, que também ajudou no nosso crescimento. Legal. Que o cliente era bem atendido, indicava outros clientes, porque esse nosso negócio é assim. A indicação é algo que funciona muito, que é muito poderoso. Claro, com certeza. Então, foi o ponto de partida. Foi assim, foram duas coisas ao mesmo tempo. A mudança de chave dela e o atendimento que ela dava para o cliente, o sinistro, ajudava muito no nosso crescimento. E é o que a gente mostra hoje para o cliente, o diferencial de ter um corretor. Um corretor que você conhece, que vai te atender desde o momento que você quer contratar até o momento que você precisar utilizar. E a gente fala muito, olha gente, se você contrata um seguro por aplicativo que é mais barato, a diferença faz no atendimento quando você precisar utilizar. Você vai falar com o central, você vai usar ali um chat, um robô que vai te atender. Às vezes você não vai ser bem atendido, ele não vai entender o que você está precisando naquele momento. E no banco a mesma coisa, você vai falar com uma pessoa no 0800, a pessoa que nem te conhece, vai sanar a sua dor ali do jeito dela, que nem sempre não é personalizado como a gente faz, então a gente dá um atendimento personalizado, do início ao fim, durante o ano, tudo que o cliente precisa, a gente está lá para
prestar Atender, esse sim, atendimento da melhor forma. Então, assim, é um diferencial gigante que a gente passa para o cliente fechar o seguro com um corretor e fechar sozinho num aplicativo ou num banco, por exemplo. Conta uma história pra gente. Eu fiquei curioso, assim, porque é bom pra gente contextualizar. Vocês devem estar cheios de história de pessoas, assim, que não contratou e se lascou, que contratou e se deu bem. Conta aí pra gente Já aqui. tivemos casos, assim, de cliente que, por exemplo, foi fechar, digamos, uma proteção veicular que não é seguro. E era nosso cliente. Por que não é seguro? Desculpa te interromper. Porque é assim, a seguradora ela tem um fundo de reserva que, se acontecer uma quantidade grande de um catástrofe, por exemplo, no Rio Grande do Sul, elas conseguem arcar porque elas têm fundo, tem várias resseguradoras. Uma proteção veicular, o dinheiro que está ali no caixa são dos próprios associados. Eles estão pagando, eles não têm um fundo. São eles que estão pagando ali, é o dinheiro deles mesmo. Então, se mais de uma pessoa tiver um grande sinistro, às vezes não tem reserva para arcar. E a pessoa fica, às vezes, sem a cobertura, como já aconteceu com um cliente nosso, que era cliente nosso, foi para uma proteção veicular, não teve atendimento e depois voltou pra gente, porque ele viu que ficou na mão. Aí voltou a fazer seguro com a gente. E também de clientes nossos que uma proteção veicular que colidiu, né, o veículo que era de proteção colidiu, ele não foi atendido lá e teve que acionar o seguro dele. O Adriano, né? Então assim... Então calma, então tem uma diferença entre proteção veicular e seguro de carro, é isso? Que é feito na seguradora tradicional, que é regulamentada pelas... tem uma diferença gigante. Não, explica pra gente. Explica aí. Pois é isso. Agora, a proteção veicular, inclusive, ela aconteceu, né, a regulamentação, mas eles irão ter que acessar atender uma série de normas, regulamentações que antes não tinha. Então, antes não tinha um órgão que fiscalizava, e aí muitos clientes ficaram sem amparo, sem atendimento. Precisaram do seguro e não tiveram atendimento por falta mesmo de caixa. Deixa eu entender então. Então, a proteção veicular é como se fosse um consórcio? Que várias pessoas estão pagando, colocando dinheiro ali? É uma associação. Os associados vão pagando e ali vai se crescendo ali aquele montante que nem sempre cobre prejuízo. Se tiverem vários, um valor alto, não cobre. Não vai ter um caixa, um fundo suficiente para amparar. Então vocês não recomendam proteção. Em hipótese alguma. Não. Temos um inimigo em comum aqui agora. É porque eu falo assim, que é sempre bom a gente lutar contra aquilo que a gente... a favor daquilo que a gente acredita. E sempre temos inimigos. Então, por exemplo, a proteção veicular, ela é uma coisa que não atende, que tem que tomar cuidado, porque você pode estar assinando uma roubada. É isso que eu estou entendendo agora. Agora, existem algumas que são sérias, como aquela do cantor, tem uma do cantor. Gustavo Lima? Ah, não, do Lucas. Do Gustavo Lima mesmo. Ah, do Gustavo Lima? Então tem algumas que estão atendendo às exigências, que estão trabalhando corretamente. Agora, tem muitas que são fraudulentas mesmo. Então tem que ter muito cuidado. Então a melhor coisa é você ter um corretor de seguros habilitado pela SUSEP, que trabalha direitinho. E assim, fora esse caso, tem inúmeros outros casos que assim tocam muito a gente. A gente teve um caso de um cliente que a gente oferece também. A gente não só aguarda o cliente solicitar, precisar de contratar um seguro, a gente oferece também a proteção para o cliente. Então teve um caso de uma cliente que ele ofereceu plano de saúde, né, para ela contratou. Conta aí, seu Arruda. Foi assim. Chama de seu Arruda. Ele já era o nosso cliente de automóvel. Ok. E chegou o momento que eles precisaram de um plano de saúde. Beleza. E eu negociei esse plano de saúde com ele. Ele contratou. E quando estava antes de terminar aquele período de carência, ele foi diagnosticado com câncer no intestino. E aí faltavam só alguns meses para cumprir a carência, aí ele entrou com a ação e o plano cobriu, né? Okay. E ele fez a cirurgia. E aí a esposa dele ligou para mim um dia falando assim: Arruda, o Renan foi feita a cirurgia, tá tudo bem, foi mil maravilhas, tá tudo bem. Agora, meu irmão, imagina se você não tivesse me convencido de fazer esse plano de saúde. O que seria de nós agora? Porque tudo é muito caro, uma cirurgia é caríssima. Muito. Então, isso ficou muito gravado na minha memória, esse episódio. Essa mesma cliente, agora há 2 meses atrás, a casa dela incendiou.
A mesma? O mesmo cliente. Caramba. Ela tem 2 casas, tem a casa da frente e a casa dos fundos. A casa dos fundos era alugada. Uhum. Ela ligou para mim e disse, Arruda, oi, tudo bem, fulano? Tá não, meu irmão. Você lembra que você me ofereceu o seguro residência eu não fiz? Pois é, incendiou. Acabou tudo, destruiu tudo. A sorte, Marcos, é que as pessoas dos fundos da casa tinham alugado a casa e a imobiliária obrigou a contratar o seguro incêndio. Sim. Aí teve a cobertura. Na mesma semana, ela contratou o seguro da residência dela. Ela tem residência aqui, tem residência em Caldas Novas e protegeu tudo. Os 2 imóveis. Inclusive o filho, que mora também no Gama, fez Cara, e é impressionante que a gente... Vocês concordam com esse termo de a gente paga para não usar? Como é que vocês pensam sobre o seguro? Eu falo muito assim, tem gente que fala assim, eu tô pagando e não tô usando. Eu falo o seguinte, você está usando todos os dias, porque você está protegido todos os dias. Então não tem essa de não tô usando. Você está tranquilo, se acontecer qualquer coisa, seu carro está segurado, sua casa está protegida. Então assim, o seguro a gente usa todos os dias. Eu vou contar um negócio pra vocês que foi muito engraçado, que aconteceu comigo. A Marina, ela trabalhava no Hospital Brasília, já trabalhou no Hospital de Águas Claras, ela é farmacêutica. E aí, só que ela também estava insatisfeita com a profissão dela, queria empreender, queria voar. E eu falei, venha. Eu sempre fui muito doido, assim. Pra mim, esse negócio de dinheiro ele é apenas um significado. Então, ele não me para, ele não me trava. Então, eu falo, cara, aqui você tem que ter um propósito forte. E ela... Só que ela, lá dentro do hospital, ela tem o seguro da Reddor, se eu não me engano. Não, Rede DASA, desculpa. Rede DASA. Da DASA, exato. Então, assim, a gente nunca pagou o plano de saúde. Nós somos lá em casa, na minha família, são 6 pessoas. Nós temos 4 filhos. Não sei se ela te falou. Te falou, né? Falou. Pois é, uma loucura. E, nossa senhora, quando a gente... Aí fizemos até pela empresa, que ficou mais em conta. Exato, pelo CNPJ. Mas aquilo era uma dor tão grande, Larissa, Arruda, que eu tinha, era 3 mil, aí eu falei, cara, eu não acredito que eu tô pagando 3 mil pra não usar um trem, eu não acreditava. Aí sabe o que aconteceu comigo? Eu peguei uma alergia, que eu fui, assim, ninguém resolvia. Eu fui no dermatologista e o que salvou, né, vamos dizer, foi ter um seguro, um plano de saúde, né? Porque realmente... Tem pessoas que pensam nisso, assim. Eu já concordo com vocês. Concordo não, com vocês não. Eu confesso a vocês que eu já tive esse momento de falar assim, cara, se eu botar 3 mil reais no investimento, poupança não, mas no investimento, alguma coisa, vai render. E se acontecer alguma coisa, aí eu tiro essa reserva. Eu acredito que não vai acontecer. Só que é impressionante que acontece. Imprevistos acontecem. E a gente não sabe o que e qual a proporção. Uhum. Se a pessoa sofre um acidente, precisa ir para uma UTI, ninguém tem noção do valor que é estar numa UTI. Eu tenho. Tem muita gente que precisa vender... A partir de 25 mil reais o dia. O dia. E aí tem gente que precisa vender casa, vender carro para poder conseguir pagar uma conta de hospital. Então, assim... Faz muita diferença ter uma proteção, porque a gente não sabe o que pode acontecer, né? Sim. Outro dia, a minha mãe foi caminhar, ela viu na internet que andar para trás descansava as vistas. Ela deu 2 passos para trás, caiu, quebrou o braço. Caramba. Precisou de cirurgia, foi para cirurgia de emergência, botou placa. E assim, a gente não sabe. O que bom que ela tinha um plano de saúde e que bom que ela tinha o seguro de vida, que a gente acionou também. A cobertura de cirurgias ortopédicas. E ela recebeu também uma indenização. Então, assim, a minha mãe, ela é case pra gente em várias coisas. Inclusive, ela também já teve câncer de mama. E na época tinha seguro de vida com cobertura para câncer. E ela recebeu uma indenização, e isso antes da gente comercializar seguro de vida, né? A gente só vendia seguro de automóvel, mas ela já tinha um seguro de vida que ele tinha contratado na época. E na época, eu lembro que meus pais estavam bem, assim, ruim de situação, e esse dinheiro da indenização ajudou muito. Que é algo que tem gente que fala assim, não, agora eu não tô podendo contratar um seguro de vida, eu tô muito endividado. Eu falo, aí é que você precisa. Se você não tem dinheiro guardado, se você tá endividado, é aí que você precisa de uma proteção, porque se acontece um imprevisto,
De onde você vai tirar dinheiro? Perfeito. E o seguro, é um dinheiro com liquidez, você recebe na ali conta. e resolve. No caso da doença grave, Marcos, aconteceu o diagnóstico, você já recebe a indenização. Diagnosticou, recebeu. É muito rápido. Depois que a gente manda a documentação, é muito rápido. Da minha mãe foi o quê? Acho que 5 dias. É muito rápido. Então calma, vamos lá. Então vocês têm, lá na Certa tem saúde, plano de Somos saúde, especialistas em saúde, veicular, seguro de vida, casa, vida, seguro residencial, empresarial. O que é o empresarial? Explica mais pra gente aí. Aqui É porque tem um monte de empreendedor aqui que vai assistir a gente. Aqui você tem uma empresa. Sim, total. Aqui você precisa do seguro empresarial. Principalmente que porque vai tem cobrir crianças, você né? Tem que amparar contra as incêndio, Uhum. vai cobrir todos os itens elétricos que você tem aqui. Ok. Se Tem uma acontecer responsabilidade um desmoronamento, civil. você tem a cobertura. Uhum. Se eu me machucar, se eu me acidentar aqui, Você trabalha? eu estou transitando aqui no seu estabelecimento. Ah, entendi. Se eu me acidentar aqui, você é responsável. Sim. Então, o seguro cobre tem essa cobertura para responsabilidade civil. Que legal. Se acontece um alagamento aqui no seu estabelecimento, que é Cobre também. tem a cobertura. Se acontecer um roubo ou furto, o seguro empresarial cobre. Se você precisa de uma troca de lâmpadas, uma troca de uma Tem as luminária. assistências também. Entendeu? Eu achei interessante isso, porque lá em casa a gente fez o seguro, mas fizemos pelo banco. Pela caixa. A renovação. Vamos, a gente vai conversar. Aí o que aconteceu? Eles têm algumas coberturas. Valor eu não lembro, mas é pouco, assim, o que eles cobram, acho que se não me engano é 40 mil reais, é bem pouquinho de furto, para furto. Mas o que eu achei legal é que ele tem alguns serviços adicionais, assim, que eu acredito que vocês também têm, que é limpeza de fossa, não sei o que, entupimento, que as pessoas não percebem que você está também tendo esse serviço, esse benefício, essa facilidade, porque uma privada entupida, né, Uda? Então, costumo dizer assim. O nosso mix de Vamos lá. produtos, né? É o seguro empresarial, residencial, a proteção financeira, que é o seguro de vida. Temos o consórcio, que hoje nós somos elite do consórcio. Que legal. Da Porto. Temos o RC profissional, que já falei, né? Então, RC? RC é responsabilidade civil profissional. Tá. Para amparar algumas profissões. Tá. Por exemplo, advogado, no exercício da profissão, ele pode cometer algum erro. E aí o cliente, se colocar ele na justiça, julgar que ele cometeu um erro, tem uma falha no exercício da profissão, então tem para médico, para advogado, para contador, tem para várias profissões. Polícia? Para polícia não. Tem só algumas profissões. Não deveria ter, gente? Inclusive, para a polícia, é restrito, inclusive, até no seguro de vida. Não são todas as seguradoras que aceitam, porque é um alto risco. Sim. É uma situação de... É um alto risco. Não, então, vamos voltar para o empresarial. Para a residência, como você falou, sim, tem uma série de assistências 24 horas. Vai um prestador identificar, então você não tem que pagar uma pessoa para ir trocar uma lâmpada, por exemplo, fixar um varal, ou desentupir uma pia, algo do tipo. Tem vários tipos de serviço que, se você utiliza todos da apólice, dá muito mais do que o que você pagou no ano. Dá muito mais. Entendi. Então, assim, fora que você vai estar com o bem, o imóvel todo amparado em diversas situações. Tanto se tiver um incêndio, que são as coberturas básicas que a gente fala. Um incêndio, uma explosão de botijão de gás é tão comum, mais do que o que a gente imagina, né? Então, incêndio, explosão, queda de aeronave, queda de raio. A gente, inclusive, até já acionamos, eu na minha casa e ele também na dele, aqui em Brasília tem uma incidência enorme de queda de raio e queima equipamentos muito mesmo, fácil. é verdade. Isso é verdade. Então, a gente coloca uma cobertura de danos elétricos que ampara o equipamento. Na casa dele, uma vez caiu um raio, queimou o computador, o porteiro eletrônico, o que mais? O modem, queima um monte de coisa. Tudo. E eles indenizam o valor, tem só uma participação obrigatória do segurado, que é a POS, que a gente chama, faz aquele desconto, é como se fosse uma franquia. Faz o desconto daquele valor e indeniza o cliente. Então, ele comprou o computador, tudo novo. E o propósito? Como é que vocês veem o futuro? Como é que o propósito entra? Porque eu vi que vocês já são pessoas apaixonadas por proteger pessoas. Poder fazer parte da vida dos clientes, igual ele já comentou. Nós atendemos pessoas que começamos com o pai, aí ele viu os filhos nascerem, os filhos
se tornaram maiores de idade, compraram um carro também, se tornaram clientes. Então a gente vê gerações entrando como clientes e a gente podendo proteger e fazer parte da vida deles, né? Porque quando eles têm um problema, eles sabem que pode contar com a gente. Então, a gente está ali para amparar os nossos clientes, que a maioria são nossos amigos, viram amigos e a gente conhece a família e sabe como é que é a didática e a dinâmica da família. Então, é bom demais. Pra gente, traz todo sentido pro negócio, né? É o que dá sentido, é o que dá sentido ao que a gente faz. 30 anos, quanto vocês comentaram? Qual é o cliente mais antigo? Sim. Como são 27 anos que eu tenho. Isso, 27. Então, eu tenho clientes que estão comigo há 27 anos. Desde o começo. E conta como é que é essa experiência. É muito bom. Assim, o nível de fidelidade chegou a um ponto tal que o cliente ele não pesquisa, porque ele confia no trabalho. Ele aqui confia integralmente. Chegou a hora de renovar, ele só conversa, ele liga para mim, eu ligo para ele, e aí, Arruda, quanto é que vai ficar o seguro esse ano? Aí eu passo o valor, ele pergunta como é que ele quer pagar, ele diz a forma de pagamento e pode renovar. Porque ele já sabe que ele pode pesquisar fora. A gente não vai vender algo a mais, a gente ele vai cobrar o que ele está contratando, a gente explica quais as coberturas que é o melhor, que vai amparar melhor, mas se ele quiser algo mais enxuto, a gente também vai fornecer da mesma forma. Se ele faz questão de preço, a gente faz questão de mostrar para ele quais os benefícios e quais as perdas dele não contratar essa ou aquela cobertura. Então a gente dá um atendimento assim, bem consultivo. Então o cliente já entende qual é a forma que a gente trabalha, a gente não vende preço, a gente vende um atendimento de excelência com produtos das principais seguradoras, não são todas também que a gente trabalha com aquelas que a gente sabe que o cliente, quando precisar, vai ser bem atendido. Isso é importante, ela tocou num ponto importantíssimo, porque esse cliente, a gente tem o cuidado de pesquisar. Quando a gente trabalha com as melhores, a gente não deixa de pesquisar para a gente entender se está oferecendo para ele um preço justo. Porque é nosso cliente fiel, mas a gente não vai querer que ele pague mais podendo pagar menos com a mesma qualidade. Isso aí exemplo, a gente tem esse cuidado. Quando ele tem um sinistro, às vezes na mesma seguradora que ele está, dependendo do tipo do sinistro, se for um roubo, por exemplo, quando é no ano seguinte, o preço vai lá para cima. Entendi. Então a gente procura no mercado qual uma seguradora que vai prestar o mesmo atendimento, mas com um custo menor. Porque geralmente ele sofre um agravo. A gente teve um cliente do Rio, por exemplo, que sofreu um roubo, levaram o carro dele, quando ele foi para renovar, o seguro ficou 20 mil mais caro, porque era um carro bem caro, né? O seguro ficou 20 mil mais caro. Eu ofereci uma outra opção, mas como ele foi tão bem atendido por essa seguradora nesse nesse roubo que ele teve, foi a abordagem mesmo de bandidos, lá no Rio, é aquela coisa louca, né? Ele preferiu pagar os 20 mil a mais e permanecer onde ele estava por causa do atendimento que ele teve. Então, assim, arcaram com tudo, até o que estava dentro do carro, no notebook, celulares, pagaram tudo, ainda pagaram despesas extras, que é uma cobertura que a gente põe quando tem sinistro de perda total, ele recebe um valor a mais para custos extras. Então, assim, ele teve um atendimento, assim, nível diamante. Levaram o carro? Levaram tudo. E não achou mais? Não achou nunca. A polícia até achou, mas estava no Queimado. morro. Não, estava no morro e eles estavam pedindo um valor de resgate. E aí a seguradora não permite que faça negociação com bandido. Não faz permite. nem sentido. Aí ele até falou, olha, a polícia já descobriu, tá no morro X, mas eles estão cobrando tantos mil. Aí a gente passa para a seguradora, ela falou, não entramos em acordo com o bandido. Vamos dar andamento com a perda total. E aí indenizaram ele. Inclusive, ela está falando desse cliente do Rio, nós temos clientes em vários estados do Brasil. Nós somos sediados em Brasília, mas nós atendemos Brasil inteiro. Como é que faz? É muito simples, porque hoje, com a tecnologia, né, a contratação é toda online. Muito fácil. A gente atende da mesma forma que a gente está atendendo em Brasília. A gente vai localizar a concessionária que atenda melhor ele. Isso, por exemplo, não é dificuldade. Então vocês têm parceiros em todo o Brasil.
clientes. É porque as Clientes e seguradoras, parceiros. as seguradoras elas atendem todo o território nacional. Ah, tá, entendi. Então, as seguradoras que a gente trabalha atende todo o território. Então, assim, independente de onde o cliente estiver, ele vai ter concessionárias credenciadas, oficinas credenciadas, vai ter, se for um plano de saúde, dependendo de onde ele esteja, a gente vai trabalhar com aquela operadora que vai atender na Entendi. localidade dele. Então, assim, tem em todo canto. Marcos, uma coisa que ela está falando, eu lembrei de algumas coisas interessantes que acontecem também. É um outro produto que a gente vende muito na corretora, é o seguro viagem. Legal. Principalmente viagem internacional, a gente vende dentro do território nacional também, mas quando o cliente compra o seguro viagem conosco, Ok. quando ele lá nos Estados Unidos ele tem algum problema, lá no exterior, desculpa, Sim. ele vai ligar pra gente, ele vai ligar pra ela. Ele falou Estados Unidos é porque teve um caso É, do cliente que Conte. foi para os Estados Unidos, Ah, bem no pós-pandemia, ainda estava tendo muito surto de Covid. ok. E esse cliente foi com a esposa para lá, e lá ele pegou Covid. E ele já estava com a passagem de volta pro dia seguinte. Só que adoece, tem que ficar, né? Claro, na quarentena, quarentena. tava na quarentena, era naquela época que ainda ficava de quarentena. E aí a gente precisou, ele teve que remarcar a passagem. E a esposa voltou? Não, os dois pegaram, os dois ficaram. Ah, os dois pegaram. Primeiro foi a esposa e depois ele pegou no meio do caminho, então teve que adiar a viagem 2 vezes. O tempo de estadia que ele teve que prolongar, a seguradora arcou com as diárias a mais, extras, e a remarcação da passagem, que também tem um custo, a seguradora também arcou. Fora o atendimento médico também que eles tiveram lá. Então, assim, o seguro viagem, ele dá todo o atendimento médico, hospitalar e odontológica, mais uma série de outras coberturas, como remarcação de passagem. Se a pessoa adoecer e for hospitalizada e estiver sozinha em viagem, eles pagam os custos para um acompanhante ir e ficar com uma pessoa lá onde ela estiver. Dá atendimento médico até domiciliar. A gente já teve vários casos de clientes que estavam doentes, o médico foi lá no hotel, prestou atendimento. Teve uma cliente que a coluna travou, o médico foi lá, deu a injeção nela e ela ficou zerada. Então, assim, não precisou nem sair para um hospital. Então, tem uma série de situações que a gente já prestou atendimento e o cliente ficou, assim, E deixa eu te bem satisfeito. Deixa eu te perguntar, Larissa, e esse seguro viagem é para uma viagem específica ou vocês contratam pro ano inteiro? Para uma viagem específica. Então a gente fica muito mais fácil, inclusive. a gente coloca a data de ida, data de volta, o destino, e a pessoa fica amparada durante aquele tempo, aquele período. E tem diversas... E aí, inclusive, não só para o exterior, aqui nacional também. E é algo muito interessante. Se a pessoa contrata um seguro, um plano de saúde, digamos, regional, o seu plano de saúde só atende aqui em Brasília, mas você vai para Bahia, lá você vai estar desamparado. Mas se contrata o seguro viagem, você vai ter atendimento médico lá. Inclusive, se você sofreu um acidente durante a viagem, tem amparo também. Tem uma série de coberturas, né? Até para a morte, que se infelizmente a pessoa vier a falecer, Na viagem... tem o traslado de corpo, tem uma indenização por morte para os beneficiários. Uma série, é como se fosse um seguro de vida e um plano de saúde, tudo junto, com mais outras coberturas, igual cancelamento de viagem, tem uma indenização. Se a mala é extraviada ou danificada, tem a indenização. Então tem muita cobertura e é super barato e ninguém sabe disso. Muita gente não sabe, Marco, que é tão barato. Eu não sabia. Muito barato. Às vezes eu viajo, pago 30 e poucos reais de seguro viagem. É mesmo? Aqui por dentro é 30, 40 reais. É muito barato. Eu fui para Natal com a mãe dela, há uns 2 anos atrás, e tinha pago R$65 do seguro de viagem. E ela, no último dia que nós estávamos lá em Natal, ela precisou de ser hospitalizada. Aí a gente usou o hospital, sem precisar de acionar pegamos as notas da despesa, chegou aqui ressarciram todo. Tem 2 opções. A pessoa pode ser atendida na rede, que é referenciada da seguradora, ou pode ir numa livre escolha e depois pedir o reembolso. Tem essas 2 opções. E é muito barato. Muito barato. Demais, R$60. Muito barato. Inclusive, até se a pessoa for viajar de carro, também tem seguro viagem. Me fala aqui os principais erros na hora de contratar um seguro que as pessoas cometem. Vocês já falaram do banco, né? O primeiro é contratar direto do banco, mas assim, quais os erros? O que ele tem que ficar de olho? Na minha opinião, é não ir pelo preço. Porque nem sempre o mais barato vai ser o melhor. Então, ir pelo preço, na minha opinião, é algo que é um serviço. É a mesma coisa, uma roupa
numa qualidade X não vai custar o mesmo valor de uma roupa numa qualidade que você lavou uma vez, ela desmanchou. Perfeito. Então, assim, a seguradora da mesma forma. Existem seguradoras que prestam um atendimento muito melhor, mais eficiente do que outras. Mais então, acolhedor. Sim. Sem dúvida. Então, assim, e existem várias coberturas, né, que estão disponíveis no seguro. Então, você vai tirando as coberturas para poder ir enxugando o preço. Aí, quando a pessoa vai usar, você não tem, por exemplo. Aí eu tiro o carro reserva, que fica para ficar mais barato, do seguro alto, por exemplo, né? Muita gente pede para tirar. Aí quando bate o carro, fica sem carro, aí vai pagar Uber, aí o prejuízo é muito maior, vai ter que usar táxi, Uber e assim, e às vezes a Por cobertura... conta de R$7, sei lá, às vezes R$14, R$50, né? sabe? Assim, por pouco ela deixa de contratar uma cobertura que vai amparar na hora que ela precisar. E uma outra coisa, Marco, que a gente recomenda é contratar o seguro com o corretor de seguros. Tá. Isso aí é fundamental, porque quando ele precisa usar, ele tem... Sabe aquele anjo da guarda? É como se tivesse um anjo da guarda, porque vai cuidar dos imprevistos. Você está muitas vezes fora do seu domicílio. Então a gente cuida de toma todas as providências que a pessoa necessita para que ela tenha comodidade. Não passe por tantos imprevistos, tantos aborrecimentos que acontecem no dia a dia. Porque são muitas coisas que podem acontecer, principalmente quando está fora de Brasília, e você não tem na assistência do corretor. E não tem hora, Marco. Ligou, o meu telefone e o dela é assim. 24 horas. É mesmo? Durante a semana, os funcionários atendem as ligações. Né? Nós temos várias linhas. Então, quando o cliente solicita assistência, eles atendem. Quando é final de semana, as ligações que vêm para a corretora são direcionadas para o meu telefone e para o dela, automaticamente. Então, ligou, a gente vai atender. Não tem hora. Caramba. Porque imprevistos acontecem e a gente quer, como a gente fala, a gente quer, que a gente gosta de atender bem o nosso cliente. Então, isso tem que ser uma... Alguém já ligou para vocês, tipo, 4 horas da manhã? Já? É mesmo? Algumas vezes já. Madrugada, O episódio que mais me lembro foi de um médico. Manda. Ele estava numa festa, festa junina, no Clube dos Médicos. Sim. Aqui em Brasília. Aqui em Brasília. Ok. E na hora de sair, ele se distraiu e colidiu em mais de um veículo. Meu Deus. Esse era 2 horas da manhã. Aí eu acordei, liguei o computador, fui tomar a providência para pegar o táxi para ele, pegar o guincho, para solicitar o guincho para o carro dele, que precisou de ser guinchado, e também atender os terceiros prejudicados. Então esse episódio me marcou bastante. Mas isso acontece, viu? Acontece a qualquer momento, pode acontecer e teve outros casos. Até para casos. troca de pneu, aconteceu também outro dia, né? O pneu furou e entrou em contato com ele, acho que era 2 horas da manhã. Então a gente atende. No Réveillon, já atendi um caso no Réveillon, próximo da meia-noite, uma cliente nossa capotou o carro, a filha que estava junto precisou ir para o hospital e ela desesperada. E os fogos, pipocando, e eu aqui, pedindo assistência, mas deu tudo certo, graças a Deus. Cara, isso então, é propósito, isso é propósito de verdade. Não tem hora, não tem lugar, e o que a gente puder fazer para atender bem o nosso ajudar, cliente, para acolher. Isso. Não, e é um momento assim que eu já contei. Eu vou contar uma história para vocês engraçada, assim, que eu, quando era mais novo, e eu tomava, hoje eu parei de beber, mas naquela época eu tomava uns gorozinhos, e eles brincam que acho que foi, não sei se foi o Rubinho Barrichello que bateu na última curva, não teve um negócio desse? Depois aconteceu isso comigo, assim, eu voltando, e aí eu me distraí, já tinha tomado umas, cara, eu bati em outro carro. E além de eu não conseguir, o carro não funcionava mais, não sei se quebrou na época e tudo mais, mas não andava, o carro não andava, e eu ainda tava travando a rua, ninguém passava. Mas nessa época eu tinha seguro. Eu tô contando casos assim porque acontece mesmo, a gente não planeja bater o carro, a gente não planeja que aconteça alguma coisa, mas realmente acontece. Para essa situação eu vou até te dar uma dica. Manda, é isso que eu gosto. Existe uma cobertura no seguro alto que chama motorista amigo ou motorista da vez. Vai um carro com 2 motoristas, se você tiver bebido, para você não dirigir, justamente não acontecer isso,
vai um carro com 2 motoristas, um traz você no seu carro e o outro vem seguindo para buscar o motorista no destino, pegar o outro, né? Então tem o motorista da vez, o motorista amigo. Que E legal. se você for para algum lugar, algum evento, tipo um show, e você não quiser ir com o seu carro, Aham. também tem O voucher. o voucher para Do aplicativo que você Caramba. pega. Tem algumas utilizações no ano, não são muitas, mas dependendo da cobertura, você pode usar até 6 por ano. Uhum. E aí você já usei várias vezes, porque às vezes a gente não quer ir para um evento, para um show, deixar Sim. o carro lá correndo. Às vezes é perigoso bater, quer Pega o beber, né? Uma voucher, série de coisas. pega o voucher, aí você coloca dentro do seu aplicativo e solicita o Uber ali, que seja normalmente. E é a seguradora que fornece. Agora, É não, são, justamente- Horrível. não são todas, viu, Marcos? É, são não as são melhores. todas. Ah, Aí não, mas a aqui, gente mas aqui eu tô indica- falando com os melhores, então eu tô... São as melhores. Então a gente indica alguns Aham. desses serviços, porque tem pessoas que utilizam todos da vigência. E tem que porque- usar, não tem? Pois é, se tá Tem. lá disponível, usa mesmo. Usa. Eu uso tudo que tem disponível pra mim, tanto da casa, do carro, eu uso tudo. Cara, esse, esse, eu gostei do amigo, como que é? Do... Tem o motorista motorista amigo ou Motorista motorista amigo. da vez, dependendo de qual a seguradora, tem uma Um nome, a nomenclatura nomenclatura. diferente. É. Cara, que não legal. são todas, viu, Marcos? São 2 ou 3 seguradoras que têm esse serviço. Pra você não Uhum. correr Então, risco. essas são as e- que a gente mais indica, porque Sim. quando você precisa, você tem essa satisfação. Cara, e Inclusive- vale a pena. Inclusive, se a pessoa estiver utilizado bebida alcoólica, colidir o veículo e tiver a intervenção da polícia e ficar registrado no boletim de ocorrência que a pessoa utilizou bebida alcoólica, a seguradora não indeniza. Nenhuma. Nenhuma. Mas faz Inclusive- sentido, né, gente? Inclusive a gente teve um caso, há muitos anos, mas teve um caso que teve a intervenção da polícia e ficou registrado o boletim de ocorrência que eles fizeram na hora que o cliente estava alcoolizado, a seguradora não indenizou. Marcos, a gente tem o privilégio de dizer que nesses 27 anos que a gente trabalha com seguros, só teve esse caso, Só esse caso. que foi negado. Nós nunca tivemos um sinistro negado. Uhum. Foi seguradora. só isso. Por quê? Porque a gente tem muito cuidado na contratação, Uhum. na transparência. Perfeito. Esse No foi cuidar o das único. informações. Às vezes o cliente vai contratar um seguro e ele quer ver uma forma mais barata, Uhum. de o seguro ficar mais barato, né? Às vezes quer omitir alguma informação, eu digo, meu amigo, faça o seguinte, não faça isso não, porque isso pode se tornar caro para você. Porque a seguradora, quando ela percebe, Marco, qualquer coisa errada, ela desconfiou, ela faz Faz Uma logo investigação. ela Uma faz a investigação. sindicância. Ela faz Se uma ela vê que sindicância. tem algo que não está batendo, ela faz uma sindicância para poder analisar os fatos, ver se realmente foi aquilo que o segurado está Uhum. falando. Então a gente orienta muito o cliente, ó, é você que utiliza o carro? Então coloca você. É o seu filho? Então coloca o ele. seu filho. Porque assim, para pessoas entre 18 e 25 anos, o seguro ele é mais caro. Sim. E às vezes o pai compra o carro para o filho usar e aí coloca ele como condutor. Condutor. E a gente fala, não, vamos colocar o seu filho como Sim. condutor. Porque se acontecer alguma coisa com ele utilizando o carro, se você não quer que seja amparado, então vamos colocar certinho, Uhum. né? Porque pode ter negativo. E como é que funciona essa coisa do condutor principal? Tem um negócio desse, né? Então é como justamente isso. É É isso que quem ela tá falando, utiliza Tá. o carro a maior parte do tempo. Do tempo. Isso. E aí, mas se a pessoa utiliza metade do tempo o pai e metade do tempo o filho, Aham. a gente coloca o condutor mais jovem. Por quê? Porque vai agravar o valor do seguro. Se a gente coloca o mais velho, o seguro fica mais barato. Então a seguradora entende que ele está omitindo uma informação. Ok. Tá. Então a gente querendo- não pode omitir. Tem seguradoras hoje em dia que já nem coloca mais condutor principal. Ela já entende que ela já coloca ali um prêmio nivelado que tanto faz que seja um jovem ou um mais velho que conduza o carro, tá amparado. Mas tem outras que não, que tem que colocar ainda o principal condutor. Mas aí como é que é? Por exemplo, esse caso que você falou de um só registro, vamos chamar assim. Aí eu tenho um filho de 18 anos, mas ele ainda não tem carteira, ou ele tem carteira. Isso influencia? A seguradora ela vai atrás para saber? Porque isso é importante. Vamos lá. Não tendo habilitação, não pode Não dirigir. pode. Não pode Perfeito. utilizar. Perfeito. Então vamos lá, você tem um filho de 18, 19 anos, de 20. Uhum. Aí só tem um carro na residência. Ok. Então, quem usa mais esse. A seguradora pergunta assim, quem usa em torno de 70% do veículo, Ok. Do tempo. do tempo, né? Uhum. Então, se é o filho, Bota se o usa filho. mais do que você, coloca o filho. E o que acontecia muitas vezes? A pessoa colocava o pai como condutor Uhum. e deixava o filho fora, ou seja, o filho como se fosse um uso eventual. Uhum. Então, isso barateia o seguro, Sim. mas não está correto, porque se o filho usa mais,
ele deve colocar o filho como principal condutor. E a seguradora sempre analisa a situação. Por exemplo, nós temos um cliente que ele tem um carro dele, o pai, e o filho tem um carro dele também. Uhum. O filho, um certo dia, levou o pai, estava passando mal, e levou o pai no hospital. E bateu o carro na hora que estava levando o pai para o hospital. Ok. A gente, no momento do sinistro, a gente explicou que ele não era o condutor principal, mas era uma eventualidade, que ele tinha o seguro dele, a gente mandou tudo, a pólice do seguro dele, o carro dele, e explicou que era uma eventualidade, então cobriu normalmente, mesmo que tenha sido um jovem de 18, 25 anos que utilizou, porque foi uma eventualidade. Então eles analisam a situação. Inclusive nas próprias condições gerais já tem isso já tem esse expresso. Em situações emergenciais não se enquadra essa regra. Eles analisam tudo. Tudo, mas na verdade, Marco, o que acontece? Vai, manda. O contrato de seguro é um contrato de boa fé. Legal. Então, o que a seguradora quer é que aconteça, que na realidade aconteça isso. Você seja verdadeiro nas suas informações, que é o mínimo. Ela vai confiar nas suas informações. Sim. Então, se você estiver falando a verdade, então, mesmo que aconteça coisas que não estejam, fatos que não estejam dentro do contrato, ela vai entender que você foi verdadeiro, você foi transparente, ela vai cobrir normalmente. Vai cobrir. É só ser verdade, só falar a verdade. E planos agora para o ano de 2025? O que a gente tem aí para a Certa Corretora de Seguros? Como é que estão as expectativas? Como é que estão São as melhores possíveis, viu? E a satisfação dos clientes? Mas eu quero um comentário aí, Arruda. Muitos. A gente passou um tempo com a corretora um pouco estagnada e a gente buscou alguns treinamentos extras. Fomos atrás de cursos para especializar, melhorar a gestão da corretora. Então a gente está com alguns projetos novos, né? E eu tive até um sonho um tempo desse. Eu falei, gente, vou pegar esse sonho e vou transformar num projeto, que é justamente auxiliar os amigos corretores que são especialistas, que segmentam a corretora, que trabalham com um único ramo, né? Digamos, uma pessoa que só atende plano de saúde, colocar alguns núcleos nessas corretoras para abarcar esses outros ramos que a gente trabalha e que ele não trabalha, para poder ofertar para o cliente dele proteção que ele não consegue ofertar na corretora dele. Então esse é um projeto que, Deus quiser, eu vou tirar do papel logo em breve. Fora isso, Marco, a gente tá num ecossistema de negócio muito forte. Nós fazemos parte do ecossistema de empresários, que a gente se reúne periodicamente. É o da Febracis? É da Febracis, né? Legal. E isso tem nos trazido... Giovanni, grande Giovanni. Giovanni Santos e a Thaís são pessoas maravilhosas. Então, assim, nossa corretora está num momento. Num ascendente. Num ascendente, porque legal. a gente está colhendo frutos de conhecimento que nós plantamos em 2024. A gente fez treinamentos, fez cursos, estudou bastante. Legal. E a gente promoveu muita mudança na corretora e agora está começando a ver os frutos. E a gente está muito animado. Esse ano vai ser um estouro. Um estouro. Eu não tenho dúvida. Olha, que vai ser. Eu fico muito feliz de ouvir isso. Inclusive o que você falou também é muito legal sobre treinar outras pessoas. Eu acredito. Eu sou da educação, isso aqui é uma escola, eu sempre trabalhei com educadores, com pedagogos, enfim. E eu sempre acredito que esse é o santo graal de todo empreendedor, que é o quê? Todo empresário, todo empreendedor. Que é quando ele voa e ele ensina outras pessoas a voarem, que é o seu caso. Então, quando você transborda o seu negócio para a educação, na minha opinião, na minha humilde opinião, eu quero chegar nesse ponto em algumas das minhas empresas disso. Você lembra que a gente conversou aqui? Marcos, hoje você sabe de marketing, mas quando você puder ensinar outras pessoas... E é isso. Hoje aqui é uma empresa de educação, então assim, não tem nem para onde fugir. Eu comecei na educação, mas eu acredito que quando você transborda a sua atividade para ensinar outras pessoas que podem inclusive ser concorrentes seus no futuro, é maravilhoso. Você sabe, né? Parabéns. Isso acontece, parabéns. Você sabe que ela tem esse trabalho, né? Com os corretores de todo o Brasil. Já tem? Já tem. Eu achei que você ia começar agora, esse ano. Não, assim, de trazer corretores junto, que já me acompanham, corretores que estão iniciando, já tem um bom tempo. Em 2020,
Na época da pandemia eu comecei a abrir um Instagram e comecei a falar de seguros. Olha, muito E bom. nesse nosso ramo não tinha ninguém que fazia esse trabalho de gravar vídeos, falar de dicas para os clientes. Na época era direcionado para clientes. Ok. Só que outros corretores foram vendo e foram achando interessante e começaram a querer fazer também. E aí foram chegando muitos corretores no meu perfil, muitos. Que legal. E muita gente que estava iniciando pedindo ajuda. Como é que faz? Como é que eu começo? E perguntando aonde que estuda para tirar, né, a SUSEP. E aí eu montei um grupo no WhatsApp. Montei algumas aulas, já fiz algumas aulas com eles, tipo uma manhã inteira, uma tarde inteira. Juntei esses corretores que estavam com essas dúvidas. Tudo gravado. Era ao vivo, né? Ao Sim, vivo mas com ficou eles, gravado. mas ficou gravado. Legal. De forma gratuita, no intuito mesmo de querer ajudar. Por quê? Topíssimo. Na época que eu comecei com ele, como eu não conhecia nada, eu fiquei muito perdida. E eu pedia ajuda para alguns corretores mais experientes e eu sentia que a porta se fechava. Ok. Eu não sentia uma abertura, uma vontade das pessoas quererem ajudar. Ok. E eu falava, nossa, eu vou ajudar esse povo que está me procurando, porque eu sei o tanto que foi ruim eu pedir ajuda e a pessoa, me manda um e-mail. Cara, eu queria tirar uma dúvida simples, mandar um e-mail, mandar um e-mail. Então, assim, como foi muito difícil pra mim no começo, e as pessoas que chegam até hoje, muita gente fala, você é inspiração. Eu nem me vejo assim como inspiração, eu quero só poder ajudar mesmo, sabe? Então, tenho esse grupo no WhatsApp, as pessoas vão tirando dúvidas lá. E sempre que eu posso, eu monto uma live, eu monto uma aula e fico assim, um período, chamo a galera, vai ter aula hoje de tal coisa. Então, o último foi de gestão, ano passado eu fiz um de gestão, porque a gente tinha feito o PCE, então eu vim com muita bagagem do PCE, que é o Programa de Crescimento Empresarial da Febracis. Legal. Eu falei, cara, mudou tanto a nossa corretora com coisas que a gente não fazia, não tinha nem ideia do que precisava. E aí eu vou falar de gestão para eles, para quando eles tiverem o time deles, eles não apanharem tanto, sabe? Pegar um atalho. Claro, gente. Porque a gente penou tanto. E eram coisas muito simples e que era só colocar em prática que gerou muito resultado. Então eu montei, o último foi de gestão, falei um pouco de gestão para eles, já tinha gente que já tinha funcionário, já começou a clarear a mente, e quem estava montando um time já tinha pelo menos uma noção, um caminho para seguir. Então é isso, eu continuo nas redes sociais, o pessoal continua me acompanhando, então estou sempre colocando um vídeo de alguma situação, falando de seguros, e também mostrando o nosso dia a dia, das premiações, né? Que é algo que também traz muita autoridade. A gente ganha muitas premiações, graças a Deus. A gente é um destaque aqui legal. Em Brasília e nacionalmente, né? Que é isso? 2 gigantes na minha frente, gente! Olha, eu fico muito feliz de receber vocês. Essa foi uma conversa que virão próximas. Na próxima a gente vai definir algum assunto e vai sabatinar ele todinho pra gente cada hora entregar mais conteúdo. Já quero fazer um pitch aqui, que é sobre o Estúdio Podcast, que a gente está gravando. Estúdio Podcast portátil, que você pode gravar o seu podcast em qualquer lugar, usando somente o seu celular. Inclusive, a gente tem que fazer um podcast portátil lá na empresa, lá na Certa. Eu quero. Né? Pra gente já... Eu até te convidar para ir lá dar um treinamento, tá? Olha aí, que beleza. Eu quero te contratar. Vamos combinar assim. com um pedido tão carinhoso desse, eu tô dizendo não pra tudo, gente. Mas a gente não tem como. Pra Lara eu não consigo, não. Mas olha só, eu queria agradecer muito a presença de vocês hoje. Foi uma conversa, assim, surreal, muito enriquecedora. Eu acredito, assim, que a gente sempre, a tendência do ser humano, você que tá no sofá, você que tá aí com esse balde de pipoca, sem seguro nenhum, você que bebe, dirige, faz só besteira, não tem ninguém para te assessorar, não tem ninguém para cuidar de você, que é tão importante. Hoje eu tô de alma lavada, assim, eu acredito que eu fiz vocês são os agentes, tá? Mas hoje eu fiz uma boa ação, assim, para um público que vai assistir a gente, porque eu apresentei 2 pessoas muito especiais que cuidam de outras pessoas, que se preocupam com outras pessoas, que elas não estão preocupadas. Dá pra ver nas palavras do Arruda, dá pra ver nas palavras da Lara, que eles não estão preocupados com o seu dinheiro, eles estão preocupados com o seu bem-estar, eles estão preocupados com a sua felicidade. Até porque, gente, eu quero alertar isso aqui, que é muito importante, que, claro, eu tenho os seguros, mas eu não entendia o que eu estava perdendo. Com certeza a gente vai conversar assim, mas é sobre isso, é sobre você ter com quem contar no momento difícil, que às vezes um momento difícil desse, ele pode ser um divisor de águas na sua vida. E às vezes esse apoio, esse amparo pode fazer toda a diferença.
que é um sinistro, já o nome já tá dizendo, gente, ninguém quer passar por uma coisa ruim, mas quando acontece, a gente quer ter anjos na nossa vida. E eu acredito que eu tô em frente a 2. Contem com a gente, né? Contem com a gente sempre. Marco, eu costumo dizer o seguinte, que dinheiro é consequência. Faça as coisas bem feitas, faça com coração, faça com amor, que o dinheiro é consequência. Ele vem e ele vai também, como diz meu sogro, ele fala do paradoxo da vida, que para ele voltar, ele tem que partir. Então, que parta no investimento para a sua vida, que você vai ter mais tranquilidade, que você vai ter mais segurança, que você vai ter pessoas olhando e cuidando de você. Tô correto? Certíssimo. Gente, Obrigada. muito obrigado. Foi Que é ótimo. isso, gente? Ó, e foi o primeiro de muitos, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa experiência, espero que vocês tenham gostado do ClipTube da Escola de Artistas, do projeto Viva Voz. Vocês estão convidadíssimos, porque o que eu falei para eles no começo desse podcast é o seguinte, eu falei, pessoas como vocês que trazem uma energia boa, que vocês purificam o ambiente, vocês trazem uma coisa que a gente quer, sabe, tá perto. Eu quero estar perto de vocês, eu quero que vocês estejam perto da gente, pra gente levar essa energia aos 4 ventos e cada hora fazer o bem para as pessoas, como vocês estão fazendo. Muito obrigado, muito obrigado. Gente, até o próximo Viva Voz Podcast. Um grande beijo e ó, tchau, tchau.